Bom dia, Lu, tudo bom contigo? Bom dia, Juliana, tudo bom contigo? É você? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom contigo, Ju? Esperar o pessoal aqui chegando aqui. O áudio está muito baixo. E agora, tá melhor? Está baixo ainda. Nossa, mas o meu tá bem alto, eu tô até com 100% aqui. Vê se não é o teu tablet, dá uma olhada, dá uma conferida. Tá, agora melhorou. Agora. Ah, perfeito. Tá Juliana, ótimo. deixa eu te perguntar, o áudio tá bom, a imagem tá boa também? Do slide? Tá. A imagem está ótima também. Perfeito. Bora esperar aqui dar umas 7h40 a gente inicia para ver se entra mais gente, tá? Tá, tudo bem. Manda um oi pro pessoal lá da tua turma, avisando que eu já estou online, tá? Por Tá. favor. Aham. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Thiago. Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, Késia. Bom dia, Rosana. Bom dia, professor. Bom dia, Rosilene. Bom dia, Henrique. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Liliane. Bom dia, Tilene. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Diego. Bom dia, professor. Bom dia, Graciete. Bom dia, professor. Eu vou desligar o áudio, que o cachorro late muito. Tá bom. Bom dia, professor. Bom dia, Manu. Bem, pessoal, vamos começar a aula, tá bom? Bem, bom dia a todos. Hoje o que nós conversaremos, tá ok? Vai ser sobre a parte de métodos diagnósticos em microbiologia clínica, tá? Então, o que a gente tem que entender dessa parte de diagnóstico na parte de microbiologia clínica? Que a parte do diagnóstico microbiológico, ele tem como finalidade, tá, dois aspectos. Primeiro, o isolamento e segundo, a identificação do agente bacteriano. E esse isolamento e essa identificação do agente bacteriano, ela sempre vai consistir, tá, ela sempre vai partir de materiais clínicos que serão colhidos primeiramente do paciente, tá? Ou de algum local que esteja com foco de infecção, que esteja presente no paciente, ou também de algum outro material, tá? Que possa ser o solo, a água, ou até mesmo o ar, tá? Isso é um fato. Segundo, quando a gente fala de isolamento para vocês e de identificação, nós temos que entender que a do diagnóstico microbiológico, ele se faz valer de dois tipos de exame. Quando eu falo de isolamento, nós estamos falando de exame bacteriológico, tá? Ou seja, eu a partir de um exame bacteriológico, estou conseguindo isolar esse agente, esse patógeno. Já a identificação, ela a partir já de o quê? De meios de cultura, ou seja, de meios apropriados que vão fazer com que a gente consiga identificar as características, tá, desse patógeno ou desse agente bacteriano presente no sítio de infecção. Assim sendo, tá? Olha os tipos de diagnóstico microbiológico que nós hoje estudaremos. Nós estudaremos a parte da demonstração das bactérias por técnicas de coloração, demonstração de antígeno por métodos imunológicos, pesquisa de genes do agente microbiano, pesquisas de anticorpos e resposta imunológica celular fazem parte, são métodos de diagnóstico microbiológico para nós conseguirmos identificar, tá, esse agente biológico, esse agente bacteriano.
Lembrando para vocês que os métodos de diagnóstico microbiológico, eles são métodos que nos ajudam a demonstrar a presença desse agente, tá, de forma direta no material clínico, apresentando, tá, ok, grande interesse, principalmente porque são métodos que são, na sua maioria, métodos rápidos, tá, e que dispensam, na maioria das vezes, tá, técnicas de cultivo. Isso a gente vai ver mais na frente, o porquê desses métodos de cultivo serem técnicas que hoje em dia ainda utilizadas em alguns laboratórios de bacteriologia, mas são algumas técnicas que já estão sendo deixadas em desuso. Além disso, esses métodos de diagnóstico microbiológico são métodos que apresentam, tá, resultados presuntivos, ou seja, ainda não são resultados fidedignos, ou seja, que dê para dizer que são de 100% confiabilidade. Tá? O primeiro deles é o exame direto das bactérias. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês podem me interromper e falar, professor, fale um pouco mais devagar, que aí eu vou dosando a minha voz, tá bom? Mas até agora, está tudo bem? Entenderam essa primeira parte do slide? Ou tem alguma dúvida? Hein, pessoal? Está tudo ok? Posso dar prosseguimento? Pode sim, professor. Perfeito. Vamos lá. No exame direto das bactérias, o que nós temos? Nós temos o exame microscópico, e esse exame microscópico ele é feito sobre uma amostra em pesquisa, ou seja, uma amostra clínica que vai ser examinada, e a partir daí, olha o que nós temos. Nós temos que esse exame direto, ele é um exame que ele ainda é feito, por quê? Porque ele é um exame rápido, ou seja, ele demanda um pouco tempo e apresenta um baixo custo, ou seja, ele não é tão oneroso assim. Além disso, nós também temos que esse exame direto, tá, ele consegue não somente revelar o agente biológico, o agente bacteriano, como também ele consegue também enumerar a presença, ou seja, a quantificação desse micro-organismo, tá, nas células eucarióticas, ou seja, o quanto está sendo infectada uma célula eucariótica de um indivíduo. Além disso, no exame direto, nós também conseguimos o quê? Verificar os tipos de agentes etiológicos, tá? De diferentes cepas, sejam elas Staphylococcus, Streptococcus, até Salmonella, Escherichia coli, nós conseguimos visualizar. Além disso, usamos aqui no exame direto meios apropriados de cultura que vão nos auxiliar, tá, nessa identificação. E, por último, através desse exame direto, por ser um método rápido, nós conseguimos instituir uma terapia, tá? Nesse caso, uma terapia antibacteriana ou antibioterapia, tá? De melhor eficácia ou de melhor escolha, tá? Para ser ministrada no paciente doente. E, por último, esse exame direto, ele consegue nos dar uma qualidade de amostra clínica, tá? Que representa ou que demonstre a intensidade, tá, de um processo inflamatório, ou seja, de uma resposta inflamatória. Não se esqueça que quando a gente falou logo nas primeiras aulas nossas, e fazendo uma correlação com a parte de imunologia, tá, que vocês viram já, vocês vão notar que todo foco infeccioso ou todo foco inflamatório, ele pode demandar de uma infecção ou pode levar a um processo infeccioso, tá? E o método de exame direto é o que melhor demonstra essa qualidade de ver em como está indo o processo desse foco inflamatório. Dessa forma, dentro do exame microscópico, exame direto, nós temos alguns tipos de exames que estão ligados a ele. O primeiro deles é o exame microscópico óptico, com iluminação direta, tá? Que é o exame que é feito no microscópio óptico, nos laboratórios, o que é mais utilizado hoje.
Ele, além de ser um exame direto, como eu coloquei aqui para vocês, olha o que ele consegue me demonstrar, olha o que ele consegue me expor. Ele consegue me expor a composição celular desse agente, além disso, a morfologia desse micro-organismo, a forma como esse micro-organismo vai se deslocar, ou seja, a sua motilidade, e, por último, ele consegue também, através da microscopia óptica de luz direta, seja ela de contraste, de fase, ou também de campo escuro, dar uma melhor caracterização do tipo de agente, tá? que está infeccionando o indivíduo. Ele é um exame fácil de ser feito, por quê? Porque além do material em pesquisa, ou seja, do material biológico que está sendo pesquisado, eu utilizo uma lâmina, uma lamínula, aonde essa lâmina, essa lamínula, tá ok? Eles vão ser corados em diversas soluções. Aí eu coloco para vocês algumas substâncias, algumas soluções, algumas colorações, onde a gente consegue visualizar certos tipos de agentes, como no caso da solução fisiológica, que ela é muito utilizada em secreções vaginais para identificação de algumas cepas fúngicas, como também soluções de hidróxido de potássio a 10%, que nos ajudam também a alguns tipos de fungos de baixa osmolaridade. Além disso, a tinta da China nos ajuda a identificação de fungos, no caso de Cryptococcus neoformes, está presentes no LCR, no líquido cefalorraquidiano. E o azul de metileno, que ele nos ajuda também na identificação de Corynebacterium, tá? Diphtheriae, ou seja, o causador da difteria, tá? Que dá para a gente visualizar e identificar melhor esse agente. Tá? Por quê? Porque a partir do azul de metileno, nós conseguimos visualizar a sua forma, a sua morfologia, tá? Que são nas formas de fusiforme ou de espiroquetas, dando um diagnóstico mais real. E dentro do exame, tá? Da microscopia, e realçando um pouco mais a questão do uso de soluções diferentes, tá? Nós temos dois tipos de coloração que são muito usuais dentro do laboratório de bacteriologia. O primeiro deles é a coloração de grão. Tá? Nessa coloração de grão, tá? Ele é o teste mais utilizado dentro do laboratório de microbiologia. Tá? Por quê? Porque é um método que é uma coloração que é utilizada por um método diferencial, aonde a gente pode não somente diferenciar a amostra clínica como um todo, como também colônias bacterianas. Além disso, ele é um método que ele é de largo espectro, ou seja, eu consigo utilizar não somente para bactérias, mas também para bactérias, fungos e parasitas. Eu consigo fazer isso. E, além disso, ele consegue distinguir bem cepas que sejam gram-negativas e gram-positivas aqui. Isso é de grande importância para nós na bacteriologia. Por quê? Porque eu consigo aqui diferenciar, tá, esses tipos de cepas. Lembrando para vocês que no caso das gram-positivas, tá, elas são bactérias, ou seja, cepas gram-positivas, quando coradas pela coloração de gram, elas conseguem se fixar melhor ao corante cristal violeta. Por quê? Por conta da quantidade de ácido teicoico que faz com que haja uma melhor fixação, ou seja, uma melhor absorção. E, além disso, também há o quê? Uma diminuição na permeabilidade da parede celular, ou seja, tem menos lipídios, o que favorece ainda mais. Já nas gram-negativas, tá? Já é o inverso. Ela vai ter uma grande quantidade de lipídios, há um aumento na permeabilidade, principalmente de alguns solventes orgânicos, permitindo, assim, a sua descoloração, fazendo com que essas cepas gram-negativas elas consigam ter uma melhor afinidade pelo corante de fundo, que nesse caso é a fucsina ou é a safranina, que são
tipos de corantes que são empregados e são utilizados no método de Gram. Então, se eu perguntar para vocês, isso é pergunta sempre de prova e de concurso, as diferenças na coloração de Gram, tá? Seja para Gram positivo ou para Gram negativo, fiquem atentos que está em relação à composição da membrana desses dois tipos de cepa. Lembrando para vocês que na Gram positivo, elas têm o quê? Elas têm uma maior quantidade de ácido teicoico e menos quantidade de lipídios. Já nas Gram negativas, olha o que acontece, é o inverso, eu vou ter uma maior quantidade de lipídios, tá ok? E um aumento na permeabilidade. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Aqui, só para mostrar para vocês as diferenças que aqui na técnica de coloração de grão, olha o que eu tenho. Eu tenho de um lado esquerdo, quem está olhando na tela do computador ou do celular ou do tablet, tá? Vocês vão ver que eu utilizo o cristal violeta, eu tenho o Lugol, o álcool acetona e a fucsina, tá? E aqui, tá, são os corantes que são utilizados na técnica de grão. Então, para as gram positivas, que são do lado esquerdo, elas se coram melhor, tá? Elas se coram melhor pelo cristal violeta, diferentemente das gram negativas, que elas têm uma melhor coloração, elas coram melhor pela fucsina aqui. Tá? E essa técnica de gram, ela me ajuda muito no quê? Ela me ajuda muito para, tá, visualizar e diferenciar o quê? A morfologia, a disposição dessas bactérias, a quantidade de micro-organismos presentes numa amostra, tá? E, principalmente, ela consegue também me fornecer informações que nós chamamos que são informações preliminares, aonde nessas informações preliminares eu consigo não somente identificar, como também gerar uma qualidade de importância da amostra, para ver se essa amostra realmente ela é de grande importância e de grande resultado para mim dentro do laboratório. Ou, se não, eu vou ter que fazer o quê? Ou, senão, eu vou ter que realizar uma nova coleta, uma nova coleta da amostra biológica deste paciente, tá? Há outro tipo de coloração, depois da coloração do grão, é o que nós chamamos de coloração ácido resistente, tá? Nesse caso, essa coloração de ácido resistente, ela sempre vai colorar bactérias que apresentem ácidos graxos, tá? Principalmente ácidos graxos que estejam em cadeia longa por conta da presença do ácido micólico. E esse tipo de coloração, tá? E a presença desse ácido micólico faz com que haja principalmente uma impermeabilidade, ou seja, ele não se torna permeável ao cristal violeta, tá ok? Além disso, eu vou necessitar na coloração ácido resistente que haja uma alternância, uma alternância de calor e detergente que facilitem a abertura dessas cadeias. E eu vou ter que utilizar, impregnar também esse método de coloração a partir da participação de solventes alcoácidos. E, diante disso, olha o tanto o leque de agentes bacterianos e também de outros tipos de agentes, de outros patógenos, tá? Que eu consigo identificar pela coloração ácido resistente. Eu posso identificar Nocardia, eu posso identificar Legionella, Cryptosporium, tá? E outros mais. Aqui mostrando para vocês como é a técnica de coloração ácido resistente, que ela também é denominada de método Ziel-Nielsen, tá? E eu posso não somente identificar aqui, tá? Não somente bacilos alcoácido resistente, como também outros tipos de bactérias presentes. Tá? O exame mais clássico que nós utilizamos, e que é muito utilizado, é na pesquisa, tá, de bacilos alcoácido resistentes para identificação
do Mycobacterium tuberculose, que é o causador da tuberculose pulmonar. Além disso, esse método de Zell-Nielsen, que é do ácido resistente, ele também consegue identificar para mim, tá, ok? O agente causador da hanseníase, que é o Mycobacterium leprae. O segundo tipo de exame direto é o que nós chamamos de exame ao microscópio óptico com eliminação de campo escuro, que diferentemente, tá, do microscópio óptico, tá, esse de campo escuro ele consegue fazer um diagnóstico mais preciso, principalmente para o causador da sífilis primária, que é o treponema pallidum. A partir de colorações feitas de prata, tá, ou seja, da fixação com a prata, tá, nós conseguimos visualizar o agente causador do treponema a partir da sua morfologia e da sua motilidade. Além disso, a iluminação de campo escuro, ela nos ajuda aqui nessa identificação, porque ela consegue aumentar a resolução do campo, ou seja, da microscopia, permitindo uma melhor visualização do treponema em amostras frescas, onde a gente consegue visualizar esse patógeno na sua forma viva. Tá? Só para vocês verem como é um aparelho de microscópio óptico de campo escuro. E aqui para vocês, eu mostro para vocês como uma foto, tá, do treponema. Como a gente consegue visualizá-lo, tá, na amostra em pesquisa. Bem, pessoal, dentro dessa parte do exame direto, do exame de microscopia óptica e do exame de microscopia óptica de campo escuro, aonde nós falamos também da coloração de Gram e do método Zell-Nielsen, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou posso seguir em frente? Hein, pessoal? Seguir, professor. Tá, perfeito. O outro tipo, segundo, depois do exame direto, nós temos o que é a detecção de antígenos. E o que vem ser essa detecção de antígenos? A pesquisa de antígenos, tá, ela vem para ser um exame, uma técnica, uma ferramenta que venha auxiliar no diagnóstico microbiológico. Por quê? Porque ela é um diagnóstico, é um diagnóstico de rápida execução, tá? De rápida execução, de uma especificidade alta e de uma sensibilidade também alta, quase próxima aos 100%. Além disso, essa pesquisa de antígenos, ela pode ser realizada de várias formas. Ela pode ser realizada a partir de testes de aglutinação ou métodos imunológicos que utilizem um suporte sólido. Com isso, o primeiro deles é o teste de aglutinação. Esse teste de aglutinação é o mais comum, mais usado em laboratórios, não somente na bacteriologia, como na própria imunologia, tá? Aonde nós utilizamos para o teste de aglutinação partículas embebidas em material de látex, aonde esse material ele vai apresentar anticorpos específicos contra a presença, tá? Contra a presença de antígenos bacterianos de superfície. E a partir desses testes de aglutinação, eu consigo identificar algumas cepas de agentes bacterianos, como no caso da Haemophilus, influenza, da Neisseria meningite, do Streptococcus pneumoniae, tá? E de outros mais. Tá? Só mostrando para vocês como é feito um teste de aglutinação. Vocês olhando para o lado direito da tela, vocês vão ver um exame que é feito para a detecção de antígenos de meningite, aonde eu tenho não somente o controle, como eu também tenho a amostra teste e o branco também.
aonde as partículas elas se aglutinam, por quê? Por uma reação de aglutinação devido a uma reação antígeno-anticorpo, tá? Aonde a gente dá o fator reator, ou seja, o resultado na forma de reator, para significar, para dizer que há presença, tá, desse patógeno no organismo. Um outro tipo, que é numa superfície sólida, é o ELISA. Tá? Esse método de ELISA, por ser um método de detecção de antígeno, ele apresenta uma sensibilidade maior do que o do teste de aglutinação. Por quê? Porque ele consegue detectar de melhor maneira e até mesmo quantificar, tá, a presença desse micro-organismo, dessa bactéria, no paciente, no hospedeiro. E o método de ELISA, ele pode ser realizado de 3 maneiras. Ele pode ser realizado do método de ELISA competitivo, direto e indireto. O primeiro método de ELISA, que é o ELISA direto, ele é um método que consiste no quê? No antígeno, que nada mais é do que a partícula-alvo, que ela vai estar ligada, esse antígeno ele vai estar ligado sobre a placa, aonde um anticorpo, ou seja, um anticorpo primário, que também vai estar ligado a uma molécula que pode ser de cor ou de fluorescência, vai reagir com esse antígeno, tá? E uma vez feito isso, tá, ela vai reagir e vai dar o quê? A detecção ou não da presença do patógeno. Só que tem um problema. O método de ELISA direto, tá, ele já é um método em desuso. Muitos poucos laboratórios, somente os laboratórios de pesquisa, ainda utilizam ele como um método comparativo ainda. Mas dentro da rotina laboratorial, dos laboratórios de análise clínica no setor da BAC, tá, a gente já não faz muito esse tipo de ELISA. O segundo tipo, tá, é o ELISA indireto, que diferentemente do ELISA direto, olha o que acontece. Nós aqui temos um outro anticorpo, ou seja, um anticorpo secundário, que ele também, tá, vai ser marcado ou por uma molécula de cor, ou por um fluorocromo, uma molécula que emite fluorescência, tá? Aonde aquele anticorpo que estiver com maior especificidade, ou seja, aquele anticorpo que tiver maior reator, ou seja, maior fluorescência, maior cor, é aquele que vai ser dado o resultado, ou seja, aquele que vai gerar um teste positivo, tá? E por último, tá? E o que foi desenvolvido nos últimos anos, nós temos a ELISA competitiva, ou de competição, que vocês vão ver em alguns livros de bacteriologia, ou também em algumas bulas de kit, tá? Que ele consiste no quê? No antígeno marcado, tá? E esse antígeno ele vai ser marcado porque ele vai competir com o alvo, tá, ok? E esse antígeno, ele se liga, tá, ok, a um outro antígeno que ele não está marcado. Ou seja, eu tenho 2 antígenos aqui, um antígeno marcado e um outro antígeno não marcado, tá? E o que acontece aqui? Aquele que estiver marcado, e o antígeno que emitiu uma coloração mais forte, tá, ok? É aquele que vai o quê? Significar que houve uma reação com o anticorpo, tá? E com isso, essa reação, essa emissão de fluorescência ou de cor, tá? Significa dizer o quê? Significa dizer que essa amostra biológica ela está infeccionada, ou seja, tem a presença de uma bactéria, pela presença, tá? E pela captura que ocorre aqui, principalmente por epítopos de ligação, tá, presentes dessa bactéria e que são emitidas por essa bactéria para que possa realizar essa ligação com o antígeno. Um antígeno não marcado, ou seja, um antígeno que não tem cor, não tem fluorescência, ele serve como
uma segunda amostra, ou seja, um contrateste, para que não haja dúvida durante a reação. Não sei se ficou claro isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Não sei se eu me fiz entender. Se vocês não entenderam, podem perguntar, que eu repito novamente para vocês. Ficou alguma dúvida para vocês? Ou posso seguir em frente? Hein, pessoal? Posso seguir em frente? Ficou tudo entendido nessa parte do Elisa? Pode, professor. Tá bom. Um outro tipo de método diagnóstico que nós utilizamos dentro da bacteriologia é a pesquisa de DNA. Com a evolução da biologia molecular, as técnicas de pesquisa em DNA que antes eram feitas para identificação do genoma e hoje em dia já com o genoma mapeado, não somente para o ser humano, mas também para uma variabilidade e uma diversidade de agentes, sejam bacterianos ou não, essas técnicas elas foram desenvolvidas e entraram hoje nos laboratórios, principalmente, não somente nos laboratórios de pesquisa, dentro das instituições de ensino, como também nas instituições de pesquisa, como também nos laboratórios de apoio, que muitos laboratórios aqui da cidade de Belém, fazem e mandam suas amostras para pesquisas mais apuradas. E com isso, o que temos? Que essa biologia molecular, ela veio para quê? Ela veio para dar um diagnóstico mais rápido do que era feito nas pesquisas de antígenos. Além disso, torna o resultado aqui, isso é bom frisar para vocês, torna esse resultado o mais preciso possível, ou seja, a gente consegue ter uma precisão de quase 100%, ou seja, o resultado é conclusivo, tá? E, por último, é um exame, é uma pesquisa segura. Por que segura? Porque a partir de restos ou rastros de material genético de patógenos bacterianos, nós conseguimos finalizar e dar um diagnóstico mais direto e mais específico e seguro para o médico. E essa pesquisa de DNA, ela começa a ser feita a partir de pesquisa de ácidos nucleicos que são feitas a partir da hibridação, tá? E essa hibridação, ela é feita, ou seja, essa abertura da fita de DNA, tá? Lembrem de genética, quando vocês estudaram a parte de genética, como é a dupla fita, tá? Ela é feita a partir dessa abertura do DNA, aonde a gente pode utilizar a presença de sondas genéticas, e essas sondas genéticas, elas têm como facilitar a amplificação dessa fita, ou seja, dos fragmentos de ácido nucleicos, que nada mais são do que oligonucleotídeos, e esses oligonucleotídeos apresenta a sequência genética correta de um agente bacteriano aqui. Tá? E essa sequência nada mais é do que a tipagem molecular de uma bactéria. Aqui só mostrando para vocês como é feita essa pesquisa de DNA, aonde a gente utiliza essas sondas, aonde a gente faz a amplificação do material a partir desses fragmentos de ácidos nucleicos, e esses fragmentos de ácido nucleico é que vão demonstrar a presença da sequência conhecida, a sequência de DNA conhecida de uma determinada bactéria. E professor, isso seria uma genotipagem? Não seria uma genotipagem, Marinalva. Por quê? Porque na genotipagem
tá ok? Além de eu ver a tipagem molecular, além de eu ver a presença dos oligonucleotídeos, eu consigo identificar também aqui a parte dos alelos também, coisa que na pesquisa de DNA, na parte das sondas, ela ainda não me fornece isso. Ela não consegue me fornecer os tipos de alelo. Respondi a tua pergunta? Então, a genotipagem seria algo mais profundo, então, né? Exatamente, a genotipagem seria um teste mais profundo, onde eu consigo não somente ver a sequência genética, como também a sequência alélica da bactéria. Ok. Respondo. Tá bom? Já na parte das sondas genéticas, tá, que ainda faz parte da pesquisa do DNA, essas sondas genéticas nada mais são do que são fragmentos de fitas, lembrem disso, do material genético, de fita simples, de material genético, que podem ser de DNA ou de RNA, aonde elas são o quê? Aonde elas são quebradas, tá? A partir de enzimas ou substratos antigênicos, ou até de moléculas radioativas, radioexóticas, que facilitam esses fragmentos na sua penetração. E nós utilizamos também a presença de marcadores, que são marcadores de alta afinidade para essas moléculas, que também podem ser moléculas quiminoscentes, ou seja, que imitam cor e que facilitem melhor a identificação. Tá? E nas sondas genéticas, elas conseguem reconhecer e se ligar e se ligam com alta especificidade, com tanta especificidade, tá? A uma sequência, ou seja, uma sequência da fita do DNA, do material genético da bactéria, tá? Que a gente consegue identificar e precisar o tipo de bactéria que está infeccionando o indivíduo, que está presente no material. Por isso que ela não consegue te dar ainda, na pesquisa das sondas genéticas, ela não consegue te dar uma frequência alélica. Tá? E outra coisa, quando a gente fala de genotipagem e na questão da frequência alélica, ela está mais relacionada, há poucos estudos hoje, não está ainda relacionada com o micro-organismo, mas sim com o patógeno, ou seja, com o ser humano, porque a frequência alérgica do ser humano, para determinadas espécies de bactérias, nós já temos mapeado. Complementando a tua pergunta aí, Marinaldo. Tá bom? Ok. Bem, meninada, disso que eu estou falando para vocês, tem alguma dúvida? Hein, Isabelle, Ana, Diego, Rosana, alguma dúvida dentro do que eu estou falando para você nessa parte de pesquisa? Graciete, Elane, Juliana, Henrique, Késia, Lilian, Manuel, Patrícia, as duas Patrícias, a Correia, a Silva, Renata, Rubens, Rosilene, Tilene, Zilma. Tem alguma dúvida aqui para vocês ou posso seguir em frente? Pode seguir, professor. Hein, pessoal? Hein, meninos? Posso seguir em frente, então? Beleza. Um outro tipo de pesquisa, tá, que está dentro também da reação, que está dentro da pesquisa de DNA, é o que é a reação em cadeia da polimerase, que é o PCR, que seria o ultra mais moderno que hoje nós temos dentro dessas técnicas de diagnóstico de biologia, a partir da biologia molecular, que vem como uma ferramenta de auxílio para o diagnóstico microbiológico. Por quê? Porque eu consigo amplificar a reação em cadeia de polimerase, ela consegue amplificar de forma in vitro todos os segmentos de DNA aonde eu utilizo, tá? Se vocês se lembram da parte de genética e de biologia molecular que vocês deram lá no início do curso, tá? Vocês vão se lembrar que na reação de polimerase, aonde a gente faz a abertura da dupla fita, eu preciso de ter o quê? Eu preciso ter, além da presença da TAC,
tá? Que são enzimas, são proteínas que ajudam a cortar essa fita, tá? Eu preciso ter uma alternância de ciclo de temperatura para fazer com que essa abertura, essa desfragmentação da fita se torne melhor para eu conseguir visualizar e conseguir identificar as sequências de DNA e de RNA presentes, tá? Nesse material em estudo, principalmente no material genético que será estudado aqui. Tá bom? E agora nós vamos entrar na parte, tá, do que é o próprio identificação, da própria identificação, aonde nós vimos primeiramente como era feito o isolamento, que era feito a partir do exame. Depois disso, nós falamos um pouco da detecção do antígeno, das pesquisas de DNA, e agora a gente vai chegar na parte da identificação. E o que eu explicarei para vocês, tá, é o que a gente faz na rotina dentro do laboratório de bacteriologia, seja nos laboratórios particulares ou até nos laboratórios hospitalares, tá? Então, o primeiro deles é a análise bioquímica da bactéria. Nessa análise bioquímica da bactéria, ela consiste em quê? Em identificar a bactéria de uma bactéria é dado, tá? Essa identificação da bactéria ela é dada a partir do quê? A partir da caracterização bioquímica dessa bactéria. E aqui a gente está dentro do quê? De testes de sensibilidade, aonde esses testes de sensibilidade, eles põem à prova a sensibilidade dessa bactéria, como, por exemplo, no caso do gênero Mycobacterium, que ele sofre uma alternância de temperaturas, tá? E essa alternância de temperatura favorece ou não o seu crescimento, tá? Temperaturas de 24, 31, 37 e até de 45 graus Celsius são temperaturas que influenciam diretamente o crescimento de colônias de micobactérias. Além disso, nós temos também os testes e as provas de tolerância às condições hostis do meio, ou seja, determinados meios de cultura, eles são fabricados, eles são produzidos, tá, para determinados tipos de gênero e de cepas bacterianas, tornando esses meios os mais seletivos possível para que essas colônias bacterianas, uma vez extraídos, uma vez coletados dos pontos de infecção, favoreçam o crescimento da bactéria. Também temos as próprias sensibilidades dos germes, aonde essas sensibilidades dos germes, eles passam por testes de optoquina e testes de bacitracina, tá? Que auxiliam no crescimento. E, por último, nós temos que dentro, tá, desses meios seletivos, nós temos que, ou seja, na composição desses meios de cultura, nós temos a presença de nutrientes que são indispensáveis para e que auxiliam e favorecem o crescimento dessas bactérias, como no caso do fator 10, que é a M-porfirina, o fator 5, que é o NAD, que facilitam com que essa bactéria consiga crescer de forma favorável. Nos métodos bacteriológicos, nós temos o método de isolamento, aonde nós temos as presenças dos meios de cultura. E eles podem ser classificados de acordo com a natureza e da caracterização dos seus componentes que fazem parte dele. Um exemplo são os meios de cultura, que são as placas de agar-sangue e agar-Marconi, que são dois tipos de meios de cultura, aonde eles são altamente seletivos e que apresentam um largo constituinte de nutrientes que favorece o crescimento de diversos tipos de cepas, sejam elas estrepto, estáfico, enterobactérias, bactérias pulmonares, do trato gastrointestinal, elas facilitam o crescimento dessas cepas, tá? Além disso, as condições atmosféricas aonde esses meios de cultura ficarão, elas têm que ser levadas em consideração. Por quê? Porque esses métodos
de incubação, essas condições atmosféricas, fazem com que essas colônias cresçam mais rapidamente ou mais lentamente. E o que isso tem a ver? Vocês vão me perguntar. Tem muito a ver isso, porque as condições atmosféricas, ou seja, o período de incubação de certas amostras, certas cepas, tá? Quando retiradas antes do tempo, não vão fazer com que a colônia cresça de forma adequada, alterando muito a morfologia da bactéria. E o inverso também pode ser falado. Amostras que são retiradas tardiamente, já podemos encontrar uma degradação na amostra biológica, tá? No meio de cultura, que interfere na degradação dessa amostra biológica, prejudicando a identificação do patógeno. Então, períodos de incubação de 24 a 48 horas, dependendo da cepa bacteriana, são os ideais. Além disso, a temperatura e a atmosfera, elas são levadas em consideração. Por quê? Porque temperaturas de incubação de entre 36 a 37 graus, que são colocadas em estufas, tá, bacterianas, são as ideais para que essa bactéria consiga crescer. E a própria constituição do meio, que não é necessário ser rico, ou seja, 100% rico em O2, ou seja, de oxigênio, que possa causar peroxidação em amostras, tá? Mas que tem que haver um balanceamento, ou seja, um balanceamento entre oxigênio e dióxido de carbono, tá? E esse dióxido de carbono ele é super importante para o crescimento dessa bactéria nesses meios de cultura, se faz necessário, se faz importante aqui. Então, meios, ou seja, condições atmosféricas onde a gente tenha, onde a gente observe percentuais de 5 a 10% de dióxido de carbono no ar, favorecem e facilitam aqui o crescimento dessa bactéria. Tá? Além disso, os agronutrientes, ou seja, esses nutrientes presentes nesses meios de cultura, tá? Principalmente agronutrientes e meio básico, eles conseguem suprir quase que 100% nutrientes essenciais e que fazem parte e que são necessários, tá, para o crescimento, principalmente de bactérias que não são fastidiosas. No caso do H-sangue, ele consegue favorecer o crescimento de muitas bactérias que são patogênicas. Tá? E aqui eu listo para vocês alguns outros tipos, tá, de meios de cultura que vocês, tá, verão no decorrer e que são utilizados nos laboratórios de bacteriologia, como, por exemplo, o H-sangue, H-chocolate, H-maconque, o SS, o Recton, o caldo BHI, tá, o selenito e outros mais que fazem parte, tá, desses meios de cultura. Aqui, só para mostrarem para vocês, o meia-maconque, como ele é feito, como é feito também o isolamento, tá, desse material, nessas placas de acultura, tá, onde a gente utiliza alças esterilizadas, flambadas em chamas através do bico de bússia, onde a gente pega na ponta da alça e coleta o material e faz estrias, tá, sobre a superfície dessas placas, onde está o material do agar, tá, estrias homogêneas, tá, para poder espalhar esse material para favorecer, tá, o crescimento dessas colônias bacterianas. São feitas estrias, são feitas estrias de formas homogêneas, fazendo em forma de zigue-zague, evitando com que haja que essas estrias elas encostem umas nas outras, tá? Aí eu mostro diversos tipos, tá, ok? De estrias que tem que ser feitas, sendo que o mais adequado, o mais correto é esse daqui do campo número 1, da figura número 1, que é essa daqui. Estou até apontando aqui com o cursor para vocês, tá? Além disso, a partir de colônias isoladas, ou seja, colônias que conseguiram crescer,
tá? É que a gente pega essas colônias e passa para outros meios de cultura para fazer outras pesquisas complementares, ou seja, presença de outros componentes e de outros tipos de bactérias também para serem identificadas. Principalmente em ambiente hospitalar, que o risco de infecção é maior, tá? A gente utiliza mais de 1 ou 2 meios de cultura aqui. Além disso, nós também temos aqui, tá? Dentro da parte da identificação, nós também temos o que chamamos de testes de metabolismo, ou também chamada de provas bioquímicas. E esses testes de metabolismo, eles partem desde a presença de enzimas específicas, aonde as enzimas específicas são enzimas que podem ser respiratórias, onde a gente faz a pesquisa de alguns tipos de enzimas que são de supra importância para o crescimento e para a identificação dessas bactérias, como no caso da catalase, tá? Que ela consegue aqui ela consegue distinguir cepas, tá? De bactérias gram-positivas para gram-negativas. No caso dos estafilococos, quando eu digo que ela é uma catalase positiva, é por causa que ela que é presente para estafilococos. Já no caso de catalase negativa, eu já estou dizendo para vocês que a cepa em estudo ela é uma cepa do tipo dos streptococcus. Nós também temos a pesquisa de oxidases, que aqui na oxidase ela conseguimos distinguir certos tipos de gêneros, como no caso da Neisseria, que dá um teste de oxidase positivo, tá? Diferente de outros cocos de gram-negativos, que ela dá negativo. Também no caso de algumas enterobactérias, o teste de oxidase, ela pode me direcionar, ela dá um resultado de oxidase negativa, tá? O que distingue de outras, de outras cepas gram-negativas que dá oxidase o quê? Positiva. A própria questão do metabolismo glicídico, ou seja, de glicídios aqui, quase a maioria das bactérias elas utilizam hidratos de carbono, ou seja, material carbonado, que fazem com que haja uma hidrolização e formação aqui de ácidos. E esses ácidos acabam o quê? Gerando uma alteração, ou seja, uma modificação no pH, tá, do meio, onde ele está colocado, e gera gases, tá? Principalmente gases metanos aqui. Além disso, dentro do próprio metabolismo, tá? Nós temos o metabolismo de certos componentes proteicos e enzimáticos, como hidrólise de gelatina, produção de gás sulfídrico, a produção de indol, que ele é super importante. Por quê? Porque essa produção de indol é que gera a degradação, que é resultado da degradação do triptofano aqui, que dá origem a esse indol. Tá? E se a gente deixar uma cepa bacteriana num período de incubação de 24 horas e após isso a gente fizer o teste do indol e der reação positiva para o indol, eu estou dizendo o quê? Que essa bactéria aqui vai ficar com uma cor que é amarelo avermelhado. Tá? A própria questão da pesquisa de urease, onde a urease ela consegue hidrolisar a ureia e com isso eu consigo verificar que essas bactérias, elas são bactérias produtoras de amônia, tá? A própria pesquisa de coagulase, essa de coagulase é de super importância para a bacteriologia, por quê? Porque ela distingue bactérias que são altamente patogênicas e que podem estar presentes não somente no sangue, como também no plasma do hospedeiro, tá? E ela também é um tipo de teste, uma pesquisa bacteriana, uma pesquisa bioquímica, que direciona ainda mais a pesquisa para cepas do gênero Staphylococcus aqui. Além disso, nós temos a questão também da pesquisa de enzimas hidrolíticas, que essas enzimas hidrolíticas, elas têm como principal aplicação na caracterização de algumas espécies do gênero Streptococcus, porque elas conseguem produzir enzimas hidrolíticas, tá? E a própria questão do metabolismo de lipídios, tá? Que são bactérias que produzem não somente a lipase, como também a lectinase, tá? Que são dois tipos de lipídios que essas bactérias produzem. Aqui para mostrar para vocês
uma reação, tá, ok, de oxidase, aqui que a gente observa aqui do lado, aqui esquerdo, essa coloração verde, tá, que mostra uma oxidase positiva, tá? Aqui também feito na placa, que a gente consegue fazer através de discos, que a gente coloca o material, tá bom? E coloca o reagente de indol aqui, de oxidase, dando esse resultado positivo. Aqui são outras séries bioquímicas para outros componentes, como no caso de citratos, como também de sacarose, de lactose. Bem, pessoal, dentro do que a gente tinha que conversar sobre a parte de diagnóstico laboratorial dentro do setor de microbiologia, dentro da parte da microbiologia, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Ficou alguma dúvida para vocês na aula de hoje? Querem perguntar alguma coisa? Bem, pessoal. Hein, meninada? Tilene, Não, Thiago. até que dúvida não, só que tem muito conteúdo, tem que estudar, né? E, professor, se possível, né, eu gostaria de que você mandasse exercício pra gente, que assim a gente já vai estudando de acordo com o seu conteúdo. É muito treinamento. Perfeito. Tá, então já vou elaborando os exercícios, devo estar passando até o final da semana, devo estar passando exercício já dos 3 primeiros conteúdos, tá ok? Os 3 Que primeiros, agradeço. os 3 primeiros conteúdos eu já, como se diz, hoje já finalizei a parte dos aspectos, a parte da resistência e a parte dos métodos de diagnóstico laboratorial, eu já, como se diz, hoje já finalizei. Deixa eu fazer uma consulta para todos vocês que estão aí. Dentro da disciplina de microbiologia clínica, a parte laboratorial, a parte prática, vocês não terão, porque vocês já viram essa parte, se não me engano, na microbiologia básica, lá nos primeiros semestres, no terceiro, quarto semestre, se eu não estiver enganado, vocês possam me corrigir. Mas eu queria levar vocês para o laboratório de microbiologia para vocês verem, pelo menos, a questão das placas e da série bioquímica, para vocês terem um entendimento, tá, desses testes, que eles são de importância assim, dentro do laboratório de bacteriologia. Ok. Aí eu queria saber de todo mundo se eu posso me organizar com vocês, tá, para vocês irem para os laboratórios, para vocês conhecerem essa parte de microbiologia na prática. Pelo menos a parte de cultura, meios de cultura, que ela é de importância, assim, para vocês terem uma noção. Para mim Aí eu tá queria ok. saber, Tudo Pode bom. ser, professor. Ótimo, aí eu tenho que professor. eu queria estar de comum acordo com todo mundo. Então, eu preciso que todo mundo se manifeste no grupo, entendeu? Dando ok para a aula prática. Que aí seria só para vocês, aí eu vou dividir vocês, tá ok? Até porque não dá para colocar todo mundo, você sabe disso, que a gente está na questão do distanciamento, a gente está na pandemia e estamos com as medidas de distanciamento e tudo, que aí eu já vou me organizando e já passarei os horários para cada subturno e horário de vocês, tá? Mas eu preciso que todo mundo esteja de acordo, tá bom, Graciete, Adria, Eu estou de acordo, professor. Para mim tá ok. Marinalva, Ana, Ok, professor. Sim, professor. tá? Diego, Rosana, Edinaldo, Elaine, De acordo, professor. Por mim, tudo bem também, professor. Professor, por mim também. Por Liliana, mim também, tá tudo ok. Rosilene, Renata, Redmi. Redmi, tu gosta que eu te chame de Redmi ou tu prefere que eu te chame de Carla? Carla, professor. Perfeito, eu te chamo de Carla. Apareceu o nome. Apareceu aí, então por isso que eu já estou consultando. Tá, Carla? Tá, então eu vou me organizar, tá ok? Aí eu já vou me organizar, então para a semana eu já devo estar mandando os horários de vocês, tá? Para vocês irem para os laboratórios para a gente dar uma olhada nessa parte da série bioquímica para vocês dentro dos meios de cultura, tá? Tá bom, pessoal? Outra pergunta, tá? Todo mundo já está com seu grupo formado, todo mundo da turma de vocês já está com
com seu artigo em mão para apresentação? Pergunto para todos os senhores e para todas as senhoras hoje. Sim. Meu grupo, ok. Não entendi, Sim. perdão. Já está ok, professor. Tá, então Professor, o relatório, esse último relatório que você passou, já pode enviar ele? Mas qual? Da resistência ou da lepra? Porque teve dois. O A da lepra era... resistência. Quem já fez o relatório e já quiser enviar, pode enviar, não tem problema algum. Por Tá que, ok? professor? Da lepra é obrigado, é? Vale ponto. Não, da lepra eu queria ver como é que vocês estavam, entendeste? Mas eu queria receber sim de vocês para ver como é que está a formatação de vocês, o entendimento. Eu já enviei o da lepra. Perfeito, não tem problema. Tá, Aí mas que esse dizer, da resistência pode enviar já. quem já fez, quem já montou o seu relatório da resistência e já queira enviar, pode enviar. Até porque eu dei data para vocês até a primeiro dia, para o início, para o primeiro dia de apresentação do seminário, que seria a data máxima, tá bom? Não vão se esquecer Ok, disso. então. Para vocês, né, para vocês enviarem para mim, tá bom? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Ainda não. Tá, perfeito. Então, fica combinado dessa maneira. Até o final da semana, eu devo estar mandando uma sequência de exercícios para vocês dos 3 primeiros capítulos nossos, tá bom? E Obrigada, eu professor. também, como se diz, e eu já devo estar passando os horários para visita no laboratório para a gente ver essa parte dos meios de cultura, tá bom? Para vocês terem um entendimento nisso, tá? Tá ok. Ok, professor. Tá bom. Tá aqui mais. Ah, por favor, no dia que a gente tiver a aula prática, por favor, não se esqueçam do jaleco, tá? Não esqueçam de trazer jaleco, tá? Que a gente vai entrar dentro do laboratório, tá bom? Para vocês não se esquecerem de trazer. Senhor. Tá aqui outra coisa a mais. Bem, gostaram da aula de hoje? Como é que está indo o andamento da aula? Vocês estão gostando das aulas de micro? Está tendo um entendimento, alguma dúvida? Eu estou gostando. Tá, É bastante perfeito. conteúdo, mas é interessante. Está bacana. Tá. Os outros alunos, Eu também Patrícia, estou gostando Adam, muito das suas aulas. Tá ok, professor. É como a colega falou, o conteúdo ele é bem extenso, mas é uma aula muito interessante. Verdade. perfeito, então. Tá, fico feliz em saber disso. Tá bom, meninada. Então, a gente se encontra na próxima semana, próxima terça-feira, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou como se diz, no grupo, podem perguntar, tá? E qualquer outra dúvida também podem perguntar no grupo também, tá bom? Um bom dia para vocês, uma boa terça-feira para vocês também, tá ok? Bom Igualmente. dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia, professor. Bom dia também. Tchau, tchau.